Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Flipcast, aquele quadro onde a gente escolhe um jogador de destaque na cidade para trocar uma ideia, para conversar sobre poker, sobre a vida. E hoje, quem me acompanha nessa edição é ele, meu amigo Taumaturgo Negueba. É isso aí. Bom. Taumaturgo tá dando um jeito de tirar a timidez e vir trocar ideia com a gente. E o entrevistado dessa vez é um grande amigo nosso, um cara que tem uma história muito legal para contar para todo mundo. É ele, Pedro Prado. É isso aí, Pedrão. Valeu, obrigado. Bem-vindo aí ao nosso podcast, ao Flipcast. A gente tem muita coisa para te perguntar, para trocar ideia com você, né? Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, né? E já vamos começar, galera. Já vamos começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta, cara, a gente não consegue fugir disso, é querer conhecer um pouco a pessoa que está conosco aqui no bate-papo. Eu particularmente já conheço algumas coisas da sua vida, mas a gente precisa mostrar para o público, para a comunidade brasiliense, quem é Pedro Prado. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é assim, conhecer um pouco da sua vida. A gente queria saber de onde você é, como que você começou sua vida profissional, conhecer um pouco da sua história de vida para a gente iniciar esse bate-papo. Fala pra gente aí como é que começou a sua história. Gente, isso aí. Obrigado, pessoal. Primeiramente, Zé Martins, Negueba, Taumaturgo, Negueba. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Pedro, eu tenho 35 anos já, não parece, mas eu tenho 35 anos. Dava menos. Já tem muita história, galera. Eu tenho 35 anos. Sou natural aqui de Brasília, mas eu tive já uma história aí fora de Brasília. Então, eu sou um rapaz aí de classe média, morava em Taguatinga, filho de minha mãe servidora pública, meu pai advogado. E ali, aquela vida aqui pacata de Brasília, que é lutar para ser um servidor público, né? Que essa é a nossa vida aqui de Brasília. O plano tradicional de Brasília. O nosso tradicional. No meio do caminho ali, eu com uns 15 anos de idade, uma coisa interessante foi porque eu virei muito católico. Eu já era católico, já tinha feito primeira comunhão, crisma, mas aí eu entrei numa nova comunidade chamada Comunidade Católica Palavra Viva. E aí eu me despertou um desejo de ser padre. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Isso é interessante, porque... a história é boa. A história, todo mundo quando fala... Aí, assim, eu mudei mesmo, eu saí porque ia ficar muito complicado. Ia falar Padre Pedro Prado. Ia ficar uma coisa... Ia ficar trava-língua do lado. Então, assim... E aí, então, eu falei desistir, né, no meio do caminho. Mas, assim... Quando eu tinha uns 15, 16, eu comecei a ir mais pra igreja e comecei a fazer um caminho, um discernimento vocacional para ser padre mesmo. Conta pra gente aí, Pedrinho. Você chegou a virar padre, você ficou no seminário por muitos anos, isso aí é fantástico. Não, o que é legal porque é o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente não tem tanto ritmo, a gente não aprende tanto a estudar. E aí eu fui primeiro para Curvelo, Minas Gerais, eu fiquei lá 1 ano e meio em Curvelo, fui com 18 anos, eu fui embora de casa e fui morar em Curvelo, junto com, tinha alguns padres e alguns consagrados, né, que ali eles me escolheram e falaram, cara, agora você vai morar na Suíça. Aí eu fui morar em Lugano, na Suíça. Eu fui morar em Lugano, na Suíça, eu fiquei lá 3 anos e meio, quase 4 anos, um pouquinho antes de 4 anos, e ali eu fui fazer teologia e filosofia. Então eu fiquei envolvido mesmo uns 8 anos, mas assim, interno mesmo, morando dentro de um seminário, era uma congregação, tipo uma congregação. Aquele mais intensivo, né? Morando lá mesmo foram 5 anos, 1 ano e meio em Curvelo e 3 anos e meio em Lugano, Suíça. E ali foi interessante, porque quando eu cheguei em Lugano, eu tinha que estudar muito. Isso... A formação de um padre, ela exige muito estudo. Você tem que fazer teologia e filosofia, então eu fazia juntos. Como é que funcionava lá a faculdade? Eu estudava na Università della Svizzera Italiana, Universidade da Suíça Italiana. E aí dentro tinha a Faculdade de Teologia de Lugano, Faculdade de Teologia de Lugano. Me fala uma coisa, você foi já sabendo a língua, você teve que aprender junto tudo. E aí eu cheguei lá para aprender, né, para imparare l'italiano, falar italiano, para aprender a falar e aprender a entender o italiano. Então, eu cheguei lá sem saber. E aí, como é que funcionou? Ali, o primeiro ano foi bem desafiador. Só que, assim, a gente estudava muito, era 12 horas por dia. E todas as provas eram orais.
Então, o professor dava a matéria para você e no final do semestre ele marcava a prova com você e você ia lá, tete a tete, e conversava com ele. Ele falava, e aí, fala sobre isso aqui. Geralmente ele fazia 3 perguntas. Tinha professor que fazia a primeira. Se você não respondesse bem, ele já te reprovava. Graças a Deus eu passei. O histórico lá foram 48 matérias sem reprovar nenhuma. E aí, então, desde novo, você teve que aprender uma disciplina grande na sua vida. Não, ali foi, e aprender muito rápido. Foi também, maravilhoso, né? Porque aquilo ali me ajudou demais. Aquela questão de hierarquia e disciplina foi muito forte na minha vida. E aí eu, cara, tinha que estudar e tal, e muito. Então, só que ele chegou ali com uns 22, 23 anos, eu comecei a ver que, cara, talvez isso não é pra mim, foi uma coisa muito nova. É a mesma coisa quando você tá ali, eu acho que eu vou ser advogado. Aí você chega no meio do curso e fala assim, né? Cara, não é pra mim. E eu vi que o discernimento não era pra mim, não aconteceu nada, não teve nenhum problema, não me apaixonei por ninguém. Você só quis mudar um pouco de... continuou sendo católico, cristão, sim, católico, apenas não seguir na ordem de ser padre. De se ordenar padre. Né? Faltava ali 1 ano pra eu já me ordenar, faltava muito pouco. Aí eles pediram pra eu terminar a faculdade, porque a gente tinha bolsa de estudo, né? Então a bolsa de estudo era paga por benfeitores. E aí eu tinha que terminar. Eles pediram terminar o curso. Eu fiquei lá mais 1 ano. Quando eu falei, terminei a faculdade, tenho um diploma lá da Suíça de Teologia e Filosofia. Sou formado em Teologia e Filosofia, essa foi a minha formação ali inicial. Filosofia é coisa pra doido. Cara. Cara, é um pensamento, assim, acho que depois do pensamento de programação, acho que é o segundo mais difícil, né? O tipo de linguagem, né? Linguagem de programação. E lá fora, a parte de idioma, que eu tive que aprender italiano, fui muito pra França, aprendi um pouco de francês, e na faculdade eu estudei latim, grego e hebraico. Então, essa parte... Olha aí, difícil, galera. Difícil até saber e vocês qual querem ganhar desse cara no jogo. Então, assim, eu tinha que estudar muito. E aí eu decidi que queria voltar pra casa, voltei. Isso no ano de 2012, finalzinho de 2012, 30 de outubro de 2012 eu tava voltando pra casa. Voltei, fui estudar pra concurso, porque era o que tinha aqui em Brasília. E aí, nesse meio tempo ali, eu fui pra Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e conheci a minha esposa, minha atual esposa, minha única esposa, a atual e única esposa. Companheira, né? A minha companheira, que é a Yanara. E você ainda não tinha entrado na carreira pública ainda. Não, ela me conheceu, eu tava desempregado e ela já tinha o consultóriozinho dela, odontológico. Então é paixão mesmo, gente. Já conheceu um cara liso, sem emprego, e ficou com ele. E ela é bonita ainda. Então eu sou um bom vendedor, né? Como é que você consegue, né? E aí assim, eu passei no concurso rápido na Polícia Federal, foi muito rápido. Eu cheguei, eu estudei 3 meses, tinha 70 mil pessoas inscritas, eu fiquei em 49, mas assim, a disciplina que eu tinha de estudo do europeu, ela era Você já tinha aquela mente, né? Um jogo rápido. O jogo foi isso. É por isso que eu quis contextualizar, porque o jogo tem esse a ver. Sim. Porque o importante do estudante não é você estudar muito, é você saber como estudar. O mais difícil é saber como estudar. Porque o volume de matéria, de conteúdo é muito grande. É muito grande. Então, você se perde nesse processo se você não souber se organizar. E uma maneira de você também absorver bem aquilo ali que você está estudando, né? Que às vezes eu estudo, lê, ele não sabe nada. Às vezes, 2 horas de estudo bem estudado é melhor do que 10 horas que você tá distraído, tá desatento e não absorve o que precisar, né? E aí eu lembro que eu criei uma metodologia assim, minha, pessoal, que era o seguinte. Por exemplo, tinha um livro para ler. Vamos supor, tem 10 capítulos. Eu li o primeiro capítulo e aí eu repetia ele para mim mesmo. Ó, isso tá escrito nesse primeiro capítulo. Ele fazia um resumo. Aí li o segundo... Aí repeti o primeiro e repeti o segundo. Se eu gaguejasse alguma coisa, eu já voltava lá e fazia isso. Aí li o 3º capítulo, aí repeti o primeiro, o segundo e o 3º. Se eu gaguejasse, eu já voltava. Só que isso toma tempo, né, cara? A gente estudava 12 horas por dia, velho, lá. Então, eu era um cara acostumado... Quando você voltou pro Brasil, essa carga de estudo era normal. É porque, na verdade, assim, você tem que dar pra concurso lá 8 horas. Cara, pra mim era uma coisa normal. Eu até, assim, eu tenho muito mais prazer em estudar, por exemplo, do que fazer esporte, por um exemplo. E é uma coisa necessária. Hoje eu faço esporte, uma academia, eu faço esporte, mas além do esporte da mente, eu faço esporte físico mesmo. Físico, né? Então, assim, pra mim é muito mais difícil. Agora, parar pra estudar, hoje eu tenho uma facilidade muito grande. Eu até gosto
Eu gosto de ler, de estudar, de escutar. De aprender coisas novas. Eu gosto demais, é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, essa disciplina foi importantíssima para mim, para eu chegar e passar no concurso muito rápido. E aí, eu ali com a Yanara, em 2015 a gente casou. Eu conheci ela em 2013, eu tinha que amarrar a mulher bonita, do olho claro, olho verde. Falando, vai eu falei, parceiro, eu não consigo nada melhor do que isso aqui, não. Ela aqui é coisa... Vamos juntar logo. E aí, nessa história, 2015, eu tava já na PF, na Polícia Federal. Eu entrei em 2014, ali, dia 21 de agosto de 2014. E aí eu comecei a trabalhar lá, tranquilo, e conheci a Yanara. E a gente começou... E que contraste, né, cara? Você saiu de uma ordem religiosa e foi trabalhar com uma atividade policial, né? Lidar com isso. Mas, cara, é interessante porque a parte de hierarquia e disciplina é muito parecida. Essa parte que é nos quartéis, na formação, dentro dos órgãos de segurança são bem parecidos. É bem parecido com a parte da igreja de hierarquia e disciplina. Então, eu sempre fui muito tranquilo com essa parte de hierarquia e disciplina. Tinha um delegado, você tem que obedecer e tudo. E eu sou bem tranquilo, tipo, não tenho grandes problemas em relação a isso, em seguir ordens, em seguir regras. E aí, nisso, a Yanara tinha um consultóriozinho de 30 metros quadrados. E aí eu comecei... Escritório, gente, de odontologia, consultório odontológico um consultório odontológico de 30 metros quadrados. Só ela nesse momento. Só ela não tinha nem nome. Ela tinha só a cadeirinha dela, não tinha computador, uma coisa muito... Vocês já estavam casados, bem simples. A gente tava casando ali, a gente casou em 2015, e aí eu entrei para fazer administração na Universidade Católica de Brasília. E aí eu comecei a me apaixonar muito por essa parte de administrar. Gestão. Isso conciliando com a Polícia Federal. Conciliando com a Polícia Federal. E aí eu peguei e e comecei a me envolver bem no consultório dela. Falei, cara, vou te ajudar. E aí eu entendi, eu fiz uma campanha na época de 2015 para 2016. Finalzinho de 2015, a gente casou 21 de novembro de 2015, isso ali 2016, né? 2016, ali no finalzinho do ano, eu fiz uma campanha no Facebook naquela época, onde eu gastei R$5 por dia, e ela naquela época ela vendia ainda bem menos do que hoje, né? Ela vendia 12 mil por mês, era muito pouco, para 12 a 18 mil. Aí eu coloquei R$5 por dia ali, no mês ali, e a gente vendeu 40 mil. Caraca. Aí eu falei assim, esse negócio aqui, o marketing, é uma máquina de fazer dinheiro. Aí, a mesma intensidade que eu tinha para estudar na Europa, eu coloquei toda a minha intensidade para marketing. E aí eu estudei muito marketing e aí a gente saiu assim, hoje a gente vende nessa unidade lá que ela vendia 12 mil, hoje vende uma média de 750 mil por mês. Olha só. A gente saiu de 12 para 750 mil nessa unidade, eu tenho outras unidades, né? Outras e você atribui muito a isso ao marketing. Não, ao marketing, ao estudo. Hoje eu atribuo ao processo de venda completo, que se inicia com marketing e finaliza com follow-up e com entrega de um tratamento muito bom. E é isso. Então hoje até trouxe aqui para vocês um presente para vocês. Olha aí, galera. Isso aqui, galera. Esse aqui é um presente aqui da Yanara Pio Odontologia. Tem um chocolatinho, um doce aqui dentro, mas também tem uma consulta lá com os exames radiológicos todos para vocês, que a gente já tem radiologia integrada em nossa clínica. Olha aí, então galera, eu trouxe um presentinho para cada um. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Yanara Pio, hoje um dos maiores marcas odontológicas aqui de Brasília Federal. Ele tá contando aqui, ele é um cara tímido, mas essa empresa aqui é referência hoje, e ele tá contando o início. Para quem aí sonha em empreender, sonha em ter o seu negócio, é importante a gente ouvir um cara que começou ali, posso dizer, do zero, né? Do zero. Por ele, pelo esforço dele, que eu tenho certeza que não foi pouco, conseguiu conquistar o sonho da independência de um negócio, que não é fácil. Não é fácil empreender. Obrigado, Pedrão. E o Negueba quer dar sequência, a gente tem muita coisa para conversar ainda. E aí a gente tem mais uma perguntinha para você. Legal, manda lá. Dito aí tudo que você falou, essa disciplina, diz pra gente quando começou a sua história no poker. Quando você inseriu. Foi interessante, que eu até tenho vergonha de falar isso, porque a primeira vez que eu joguei poker foi no final do ano de 2021. Então eu jogo muito pouco. Há muito pouco tempo. Às vezes eu até tenho vergonha de falar. Quem não conhece tão bem o Pedro Prado e vê ele aí nas mesas de torneios grandes, de high rollers, de eventos grandes, e vê o jogo dele, deve imaginar que ele é old school, né? Já joga há
10, 15, 20 anos aí, você vê, ele começou a jogar poker em 2021. Na pandemia, ele conheceu. Foi na inauguração da P2W nova. Que aí teve um evento da Moai lá, e eu fui. E aí o meu sócio, que é o Michael, ele já jogava. E aí eu fui e... Você não jogava poker? Não jogava nada. Eu aprendi naquele dia. Nunca tinha visto nada? Nada. Aprendi o Fares lá, ensinou lá e eu aprendi aquele dia. No dia naquele evento. Acho que tem até o dia, se eu procurar. Eu lembro, foi antes de abrir foi ali na inauguração da nova P2W. Depois foi um pré-evento que a gente fez. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Então assim, eu aprendi, aquele dia eu aprendi pra ver o que era pré-flop, flop, nada. E aí eu falei, cara... E foi aquilo ali foi onde começou. Eu tenho vergonha de falar. Eu achei que era um tempinho, eu achei que era um pouquinho antes. Não, eu até fico com vergonha de falar, porque eu falo, pô, se eu falar que eu tenho tão pouco tempo, a pessoa vai achar que eu jogo muito mal, né? Tipo assim. Sou muito ruim, né? Então, assim, é pouco tempo. Assim, é 2 anos praticamente que eu jogo poker, né? Então, assim, fez 2023, agora foi no final de 2021 ali? A gente já percebeu que você tem uma facilidade muito grande em absorver coisas novas, né? E rapidamente. O poker a gente sabe que ele é muito complexo, né? Sim. Tem pessoas que jogam aí há 5, 6 anos e não desenvolveram ainda o volume de conhecimento que você já desenvolveu em tão pouco tempo, né? Conta pra gente, cara, como é que foi esse processo, assim? Você começou, a primeira vez eu joguei foi na P2W, num torneio experimental ali, conheci as regras básicas do jogo aquele dia, mas esse processo, como é que você fez, assim, gostei do jogo, me apaixonei. Foi paixão à primeira vista, você foi adaptando, foi sua curiosidade. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Eu gostei, aí eu vou ser sincero pra você, eu aprendi a estudar e eu sempre entendi que eu tenho que ter mentores, pessoas que estão num lugar melhor do que eu e onde eu quero chegar. Então, eu tava lá e eu perguntei pro novinho, cara, quem pode me ensinar? Aí ele, cara, tem um coach aqui, o Jean Vicente. No primeiro dia... Olha aí, Jean, você faz parte da história do Pedrinho, cara. No história de sucesso. No primeiro dia, eu já liguei pro Jean ali, já falei com ele, eu vou fechar com você. Eu já saí de lá com o coach fechado. Caraca, no primeiro dia que você jogou, você já falou assim, vou aprender com alguém. Comigo, tipo assim, já fechou assim, eu vou aprender. Eu sou muito, assim, eu sou um cara tranquilo ali e tal, não tenho problema, vocês não veem eu dando esse problema na Play 2, mas eu sou um cara que, eu sou muito competitivo. E no mercado, por exemplo, na odontologia, eu sempre falo, cara, eu vou ser o melhor e o maior. E eu luto, quem tá em Brasília e Ararapinho, veio, igual você falou, a gente hoje é uma das maiores na odontologia, a gente tá entre as maiores, a gente tá sedimentando, acho que final do ano que vem, como a maior mesmo, porque eu já tenho 3 unidades nos pontos principais. Então eu sou muito competitivo, apesar de eu não parecer... Você é bem tranquilo, né? Mas eu sou por ser muito tranquilo, não transparece aquela gana ali de eu vou ganhar, mas caladinho você vai... Isso. Chegando ali em todo mundo e levando, né, garoto? Então eu sou bem competitivo. Então, eu saí dali, cara, e já fiz o coach com o Jean, e aí eu já assinei na época já Reg Life, e aí... Já tinha Reg Life? Já né? tava, Já tinha Reg Life. Então, eu assinei rapidamente Reg Life, e aí eu fui estudando ali, fui conversando com muita gente. Eu lembro que nesse processo você ainda jogou um cashzinho lá na Enjoy, você ia lá todo dia. Ali você já tava de olho pra pegar a malandragem, né? Ali eu fui ali também na Enjoy, foi a minha casa de estudos, onde eu aprendi muita coisa. Você começou no cash, né? Depois que você... fui mais pra torneio. Uhum. E assim, acaba que eu fui vendo, ali era um cash do Texas, né? Então sempre fui muito consciente em relação a isso também. E eu falei, cara, eu vou jogar ali, quero aprender o jogo e vou jogar, e fui estudar. Então fui fazendo vários coaches, fui estudando Reg Life, e aí um dos coaches que eu peguei que foram muito bons também, foi inclusive com um rapaz chamado Renan, que ele é até primo do João Bauer de Goiânia, né? Conheço. Muito bom ele. E aí, assim, um dos caras que fez o meu jogo virar mesmo, assim, foi o Doug Santos, que ele é de São Paulo. Acho mas que ele aí também é fácil, né? O Doug Santos é um monstro. É um monstro, né, do baralho. Então, assim, eu falei, cara, eu vou investir. E aí eu fazia aula com ele, e assim, eu pegava assim, estudava todo dia 2 horas. No primeiro ano. Então ali. Você pegou o coach com o Jean, os conceitos básicos ali, gostou, com certeza, claro. Porque o Jean é um profissional muito bom, né? Sim. E depois você já pegou
um coach online, que é a Reg Life, que é referência hoje também. E depois você já foi pro Renan e depois Doug Santos. Então você pegou muita gente e aí, boa no negócio. E aí, pra, tipo, sedimentar um pouquinho mais essa parte de live, eu fiz algumas aulas com o Bauer também, né? Então, eu investi e fui escalonando nos caras, dos melhores que jogam o jogo, né? E que eu tenho acesso. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer uma aula com o Yuri Martins, por exemplo, ou com o Lip Pive, por exemplo. Sim. Hoje é impossível. Esses caras estão no topo ali. No topo, né? É mais complicado. Né? Não dão. E assim, eu também entendi que o meu caso, o Pedro, eu estudo para poder jogar, não fazer feio, mas eu tenho total consciência que eu sou recreativo. E eu nunca vou ser um profissional de poker mesmo, de estar ali e sendo um profissional. Mas seu objetivo é ser um recreativo competitivo e lucrativo. E não passar vergonha. E lucrativo, obviamente. Lucrativo, né? Exato, lucrativo. Então eu fico vendo. A gente tem em Brasília também um recreativo assim que mata um monte, que é o Vascão. Sim, Abraça aí, Vascão. Vascão bravo. É um cara que se coloca como recreativo e já ganhou o BSOP mais de uma... Você pega... O Vascão é um dos poucos jogadores nacionais que tem BSOP e KSOP Main Event. Olha aí. E ele tem outra profissão, ele tem outras negócios, atividades, né? E é um jogador altamente competitivo e não fica para trás de nenhum profissional não, né? Então, o objetivo é esse, né? Ele é uma inspiração até. Eu na época até conversei com ele e tudo. E assim, fui me envolvendo com outras pessoas. O Hudson, que é um grande jogador aqui de Brasília. Eu fiz muita amizade com ele tá ali, a gente foi colocando ideia. No meio ali. Fui colocando no meio algumas pessoas que eu fui me aproximando. E assim, foi... Eu percebo hoje que você tem uma regularidade grande nos torneios lives, né, dos clubes aqui da cidade, sempre prestigiou, obviamente aqueles torneios maiores dentro da sua estratégia de grade. Eu sei que por um período aí você jogou online também, que a gente vai falar um pouco mais na frente também do online, mas você nunca foi um regular de torneio nacional, né? Por que isso? Não. É porque é o seguinte, né? Nesse meio tempo agora da pandemia, eu tive 2 bebês, né? O meu bebê mais velho, minha filha mais velha tem 2 anos e o outro tem 1 ano. Então eu tenho 2 bebês. Então, assim, eu ainda fico muito assim, tipo, com a dor na consciência de viajar e deixar eles aqui, né? E assim, eu acredito que com o tempo eu vou conseguir me desvincular um pouco mais desse apego ali, porque também são 2 bebês. A gente tem que ter... pequeno ainda. Quando eu vou jogar, por exemplo, eu sempre trago uma babá, ou então meu pai, ou minha mãe, ou a minha sogra, alguém vai pra minha casa pra ajudar a minha esposa, né? Então, hoje, eu ainda não tô rodando muitos circuitos, assim, nacionais, por conta desse aspecto, né, familiar, mas que é uma coisa que, assim, eu tô me preparando, tô estudando, né? E tô me preparando. Então, hoje eu assisto muita live comentada, principalmente do Felipe Fio, hoje é um dos comentários que eu mais gosto, porque o que acontece? O jogo, ele é dividido em duas áreas bem importantes, né? Que é o GTO e o MDA, né? Então, assim, que é tipo a técnica, a teoria e como o Field joga, né? Como o Field joga. Então, assim, eu já percebi que, por exemplo, um torneio de BSOP, até o jogador regular, ele chega lá e ele joga diferente. Sim. Por quê? Porque é uma tela só. Então ele dá mais valor naquele jogo. Então muita mão que ele pagaria, que ele jogaria de um jeito lá no live, no online, né? Ele joga no live de outra forma. Então, hoje, tem um rapaz que se chama até Lucas Furtado, se eu não me engano, ele ensina só MDA, só essa parte de MDA. Então é uma coisa que eu tô estudando cada vez mais, que é tipo assim, como cada field se comporta. O BSOP Brasília você jogou? O BSOP Brasília eu joguei. E aí, como é que foi a experiência? Cara, a experiência foi muito boa. Eu peguei ali uma CMFT de um Six Max, que é um torneio muito técnico, foi bem legal e tudo. Mas foi o primeiro ali, foi uma experiência também, tinha 1 ano que eu tava jogando, então eu tenho 2 anos de jogo, né? Algo muito novo ainda, né? É algo muito novo. Então, assim, aqui em Brasília... É isso, então assim, eu vou começar a jogar, mas eu tô cada vez mais estudando essa parte de MDA, porque eu já estudei muito o GTO, tô estudado muito, e tô agora na parte de MDA, para entendendo como cada field se comporta. E isso é importante, né? Isso é importante. Quem joga o recreativo, né? Joga vários torneios, vários buy-ins, vários garantidos. Não faz sentido. Muda muito. Não faz sentido, é loucura. Galera, então, vocês viram aí o início desse cara no jogo.
diferente de muita gente, né? Cada um tem sua história na entrada do jogo. E a história dele, assim como a história de vida, a história no jogo, surpreendente. Né? Tem 2 anos aí, olha o volume de conhecimento que ele já buscou. E o resultado disso está vindo, né? Tá vindo nas mesas. Sim. E eu tenho certeza que o nome dele ainda vai aparecer aí nos campeonatos nacionais. Agora eu queria entrar agora no quadro Como é Bom Ouvir Parada. Pedrão, fala pra gente aí uma paradinha que você... Todo mundo gosta de contar uma parada, velho. Isso aí não adianta você negar. Todo mundo gosta de contar uma paradinha, mas conta aquela que marcou, assim, você... Eu sei que você não tem tanto tempo de jogo, mas aquela que marcou a sua vida ali no poker. Uma parada aí, você consegue lembrar? Uma parada diferente pra gente? Assim que você falou, não é possível que tá acontecendo comigo, cara. Assim, eu tenho uma situação que na mesa final de um torneio que era o High Roll do FSOP, era, se eu não me engano, 200 mil garantidos. E aí eu lembro que eu fiquei até em segundo lugar, assim, eu puxei 44 mil nesse torneio, foi uma premiação muito boa. E nesse torneio eu tomei 2 paradas pra mesma pessoa, que foi o Gurgel, e foram 2 paradas que, tipo assim, você toma elas, você toma. O poker tem variância e é normal você tomar, isso daí é normal, a gente tomar bad, é normal, cooler, isso eu já acostumei, né, com isso. Mas foram 2, assim, pra mesma pessoa que... E na mesa final. E na retinha, não, foi na FT. As 2 paradas foi na FT, pra mesma pessoa, que é o Gugel, um bom jogador, e que cravou o torneio, merecido. Sim. Só que ele tomou 2 paradas pra ele. Uma foi que ali eu cheguei na FT ali, o segundo em fichas, tava bem em fichas, e eu pego um As, eu abro do TG, aí tem um tribet, e aí ele chova. Ele chova ali, ele chovou uma mão justa, ele tava ali do small e eu do TG abrindo, ele chova, aí eu dou call, o outro jogador folda, né, o que tribetou. E aí ele tem As e Rei, eu tenho As. E aí no flop bate dama vala 10, no flop. Meu vala 10. Já tipo, sofri isso. Eu tinha 95% de chances, no pré-flop era 95% pra mim, aí já depois no pós-flop ali, turn e river, eu só tenho 5%, eu só tenho, o 95% virou pra ele, né? Você foi do céu ao inferno, você falou, nossa, deixa eu dar o sonho. Não, e assim, a questão é porque ele tava, porque assim, quando é um 10-10 pra As, ele ainda tem 20%, sim, né? Aqui não, ele tem só 5%, né? E assim, ele tava short e eu tinha muita ficha, né? Então assim, mudou um pouco a dinâmica da mesa, porque eu fiquei mais middle stack ali, eu não consegui pressionar, como é bom você quando você tá CL, mas eu fiquei vivo no torneio. E ele é um parceiro com ficha, dá trabalho, né? Não, ele é um parceiro com ficha ali, ele já fez ali e tudo, e aí, beleza, perdi essa mão pra ele. E aí no three-handed tem uma parada que foi no three-handed já, né? E contra ele de novo. Eu abro a mão do botão e ele do big só dá o call. Eu tenho 9-9 e aí o flop bate dama 9. E aí bate 2 cartas de paus. Bate 2 cartas de paus, né? Aí ele dá check, eu beto, ele call. Aí turn, bate um 3 de copas. Aí ele dá check de novo. Aí eu penso um pouco, pô, se eu der outra aqui, ele não tinha um stack muito grande também, eu tinha mais ficha do que ele nesse momento. Aí eu resolvo dar o check behind, o bote tá dobrado. Aí o river bate um As de paus, completando o flush de paus. Aí ele beta ali nos 40% do pote, ele já lidera a mão, porque tem o flush. E aí eu dou a win, né? Tô com full, né? Deu o flush pra full. ele. Aí ele não pensa muito no dá insta call ali. Ele pensou um segundinho em call. Aí na hora que ele vê, na hora que eu mostro 9-9, eu tô esperando ele no flush, né? Na hora que eu mostro 9-9, ele comemora. Eu falei, cara, que mão que ele tem. Na hora que ele mostra, ele tem dama 9. Eu tô drawing dead no flop, né? Então ele tem... Aí eu até pensei, será que ele tem, tipo... Pô, As e dama não é, né? Porque senão eu me tribetava, né? Que eu não tem esse As e dama, não tem esse flush de As e dama, né? Então realmente eu tô perdendo só pra esse dama 9, né? Dama 3 não sei, acho que não vai defender o dama 3. Ele foi seu carrasco aí no raio. Não, naquela FT foi porque aí, assim, eu fiquei bem short, e aí ele fez muita ficha, e assim, eu ainda consegui derrubar o Douglas, que é um bom jogador de Goiânia, muito bom jogador de Goiânia. E aí foi uma bad, foi a parada. As 2 paradas. De pedreira pra você, cara. Foi 2 paradas pro Gugel na mesma FT. Porque assim, você tomar full versus full, é normal, né? Sim. Acontece. Eu tomei um full versus full e tive a capacidade de dar só o call. O cara betou alto, o Jefferson,
Ele betou alto e eu dei só o call. E não foi um flush de uma carta só, de 2 cartas. Eu trinco 8, ele trinca o valete, dobro o 10, tem o flush na mesa. A mão do jeito que foi jogada, ele lidera river, eu dou só o call, eu tenho 8-8, ele vala. Então, assim, eu já tenho essas capacidades de dar esses calls, assim, tipo, pô, fulada, né? Sim. Mas aí foi uma situação que realmente foi isso. É o baralho. Ouvimos a paradinha aqui do nosso amigo Pedro Prado, e agora eu queria fazer uma pergunta para você. É um tema que eu sempre converso com os jogadores, amigos mais próximos, a respeito do poker consciente. Sim. Eu gosto de conversar sobre esse tema porque a gente sabe que o poker precisa de disciplina, não apenas disciplina emocional, mas financeira. A pessoa tem que jogar dentro dos limites que são confortáveis para ela, né? Para que ela possa, para que o jogo possa ter a paixão e o valor que o esporte remete, né? Então, só que a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não respeitam muito os seus limites, ultrapassam eles e acaba que o resultado a gente sabe qual é, que a vida da pessoa vira um pesadelo, ela fica frustrada porque ela gasta no limite que ela não é confortável para ela, então ela se pressiona com o jogo, se aperta no jogo e também não consegue, obviamente, buscar os resultados que ela almeja, porque todo mundo quer ganhar no jogo. Né? Aí eu gostaria de saber de você, o que você pode estar dizendo sobre essa questão da consciência no jogo? Eu sei que você é um cara que busca sempre o conhecimento técnico ali, mas o poker tem esse lado também emocional e o lado do poker consciente. O que você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Eu acredito muito que isso me fala muito sobre o perfil de pessoas, né? Eu tava assistindo esse final de semana aquele filme da Amy Winehouse, né? Ela foi uma pessoa que ela teve uma dependência muito forte do namorado e ela se afundou nas drogas e morreu com 27 anos. E ela não foi um vício da carreira. Ela não foi um vício em drogas que ela afundou ela. Na verdade, foi uma dependência emocional em uma pessoa. Então, na verdade, esse desequilíbrio ele pode haver em qualquer área da vida. Concordo. A gente não pode pegar aqui o poker e demonizar ele e falar que é um jogo de azar. Eu não acredito, eu não acho isso. Eu vejo que muita gente que chega e que se afunda no poker, quando você olha, às vezes, o contexto dele, da vida dele, tem vários outros problemas já embutidos. Já é uma vida desregulada. Já é uma vida desregulada. Então, eu vejo, tipo, a pessoa que é uma pessoa saudável, que já saudável por si só, geralmente ela não tem esse tipo de problema. Então, eu vejo muito dessa forma. Tipo... Assim, o poker não é aquilo que vai... bagunçar tudo. Na verdade, essa pessoa já tem uma tendência... Sim, já é bagunçado. Né? Ela já tem tendência a outros vícios, a outras situações, já tem outros vícios embutidos, como bebida, como, sei lá, até outras coisas, talvez, não sei. Então, assim, a pessoa já tem outros vícios e ali o poker vira mais um vício. A pessoa que não... Eu sempre digo que a pessoa que não tá equilibrada na vida, ela pode se prejudicar até pelo excesso de trabalho. Tudo, né? tudo. Questionam já, obviamente eu trabalho com poker há muitos anos, já questionaram essa família, pessoas próximas, pô, mas esse negócio vicia, não sei o quê. Aquela conversa sim. Que a gente infelizmente tá cansado de ouvir. E eu sempre falo que você toma um drink, você bebo, mas você precisa de tratamento para beber? Não. Então, mas existem pessoas que bebem e que ele estraga a vida dele com a bebida. Então vão ter pessoas que vão estragar a vida pela bebida, pelo trabalho, N motivos, né? Por N motivos. E cara, o poker é um deles. Então sim. Acaba que a exceção vai virando regra, né? Sim. Como é que você faz para administrar isso? Família, jogo, dinheiro, enfim. Como é que você se organiza aí? Eu acho assim, eu acredito que hoje eu separo um valor X específico pra jogar ali. E graças a Deus, assim, eu tô positivo, porque a gente tem tido alguns resultados e eu jogo ali de forma assim, meio que consciente, eu jogo mais torneios também, então cada um joga a modalidade que prefere, mas eu jogo mais torneios, então é organizado, eu tenho um valor separado ali e jogo aquilo ali, né? Então, limite, assim, aquele limite. E também estudo pra jogar aquele limite que eu tô jogando, né? Então, eu vejo muito... claro que aquele dia, um dia ou outro, que as coisas estão dando errado, a gente dá uma queimadinha, dá um bainha a mais, mas tudo isso dentro de um plano, né? É porque, na verdade, assim,
Por exemplo, teve um main event agora, eu dei um pouco mais de buy-in, o último main event, e não cheguei. Mas teve um torneio que teve o torneio que fica no rank lá, do rank, que era do segundo ao 21º. Os melhores classificados do ranking. Então eu tinha acabado de cravar aquele torneio. Eu cravei, eu tinha puxado acho que uns 20 mil, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fui lá e tipo, tinha um valor a mais, e dentro do que é o meu bankroll, do meu jogo, do meu valor de jogo, que eu fui lá e tudo joguei. Programado, né? Tudo programado. Então assim, tem vezes que você fala, vou jogar um pouco mais pra frente isso aqui, mas você sabe que tem alguma coisa. Tem um plano aí, Tem um plano. Você tem alguma coisa ali guardada e você sabe que pode. Então, assim, é isso. Então, hoje, cara, eu tenho minhas finanças, que são da empresa, que são as minhas pessoais, e que estão cada coisa em cada lugar. E eu tenho o meu bankroll, que é pra jogar de forma consciente. Eu tenho uma história que uma vez eu puxei um satélite do High Roller do BSOP. Eram R$8 mil, se eu não me engano. Sim. Natal, BSOP Natal. E eu ganhei o satélite e fui jogar. E aquele valor de buy-in era fora do que eu tava acostumado a jogar. É mais pra época, né? 8 mil. Nunca tinha pago 8 mil pra jogar um torneio. Uma inscrição de 8 mil. E coincidiu de nessa etapa ter muito profissional. Sim. A etapa tava lotada. Todos os profissionais que rodavam o circuito estavam na época. E eu saí muito frustrado, porque eu joguei com muito medo, joguei pensando no dinheiro. Então eles acabaram com a minha vida. Impressionado. Eu entrava na mão, entrava uns 3 querendo me blefar e sofri e ficou de lição. Eu falei, cara, eu devia ter caído atirando. E nitidamente foi porque eu tava jogando desconfortável, fora da minha zona de conforto. Então, jogar, galera, pressionado pelo dinheiro é a pior coisa. Eu nunca vi dar certo. Não, eu acho assim, igual, por exemplo, esses torneios assim, tipo BSOP, KSOP, eu acho legal, acho que é interessante. A minha estratégia vai ser escolher um dos dois, ou BSOP ou KSOP, e até porque muda um pouco o field, muda um pouco a estrutura dos torneios. Mas as duas marcas são muito fortes, legais. São muito legais. São torneios muito grandes. Eu, como diretor do KSOP, eu falo pra você jogar o KSOP. Claro, eu vou escolher um dos dois, porque aí fica um circuito que eu vou separar, um valor específico. E eu sei que eu vou rodar, eu vou gastar X valor desse ano, eu vou deixar esse valor já separado, e vou criar uma grade e vou jogar esses torneios. Sem pressão. Perdeu, tava parte do plano. Não. Eu sempre penso assim, cara, tipo assim, você vai tomar uma decisão aqui, pô, eu acabei de inaugurar uma clínica agora. Cara, a gente vai abrir uma empresa. Na fase que eu tô agora, a minha decisão, isso aqui, se der tudo errado, o que vai acontecer com a minha vida? Não, vai dar tudo errado, mas você consegue, continua bem, e você tá bem. Você tem suas outras empresas, essa aqui fechou, você vai perder algum dinheiro, mas você tá bem. Se der tudo certo, o que vai acontecer? Você vai crescer mais ainda e tudo. Agora tem uma coisa que eu vou fazer aqui, não. Se der tudo errado, eu vou falir, vou colocar a segurança financeira da minha família em risco, não sei o quê. Aí eu já não faço. Você já se pressiona de uma forma que... eu já tenho essa questão de educação financeira, né? De tipo assim, cara, você tem que ver onde você tá. E no poker não é muito diferente, né? Você, por exemplo, você vai jogar um torneio e já tem que contar como se você já estivesse perdendo aquele dinheiro. Se você ganhar, é consequência. É claro, Você já tem que estar disposto a perder aquilo. É claro, o pessoal fala que o ideal é você ter 100 vezes o buy-in do valor que você tá jogando, o limite que você tá jogando, né? O certo é esse, né? O certo é isso, mas isso dentro de uma realidade profissional, né? De equilibrada. Mas no mínimo que aquele dinheiro não vai fazer falta para coisas essenciais, né? Exato. E até senão deixa de ser divertido também o negócio, né? E eu até penso, para casa de poker, vocês falarem isso, é interessante porque tendo jogadores saudáveis, você sabe que o jogador vai existir por muitos anos. Agora, o que adianta chegar um cara lá viciado, jogar um ano, estourar tudo, a família queimar, não sei o quê, e queimar o esporte na sociedade. Acaba se tornando um exemplo negativo. Essa ideia de que o clube de pôquer, que o evento de pôquer tem interesse que o jogador jogue a qualquer custo é falsa. Equivocado. A gente sabe, a gente precisa de jogo todos os dias. A gente precisa organizar pôquer todos os dias. Sim. Seria muita burrice, idiotice a gente achar que o jogador, tirar o máximo daquele jogador num período curto, porque a gente sabe que amanhã ele não vai ter condições de jogar. Tanto que quando a gente faz uma grade de torneios, quando a gente cria um evento, a gente tenta dar espaços ali para a pessoa
respirar, assim, né? Porque ninguém aguenta jogar tantos torneios, tanta coisa. Então, o interesse da casa nunca é que a pessoa jogue... Eu já cansei de falar para o jogador que eu ganharia reiki se ele jogasse. Falar, cara, não joga esse não. É pesado para você. Então, para isso, na P2W, a gente... Não só na P2W, eu acho que um empresário de pôquer inteligente, ele vai criar o pôquer baratinho, médio, o mais caro. Então, hoje o cara pode jogar pôquer em vários níveis. Sim. Principalmente aqui em Brasília. Desde que seja consciente, né? Então, assim, o cara pode... Hoje tem muita agenda de free roll, tem torneios médios, tem torneios grandes quase sempre. Então, a pessoa não pode reclamar, falar, pô, mas vocês só organizam torneios caros, eu queria jogar, acabei que joguei sem poder. Não, você... Hoje, aqui em Brasília, até no online também, você pode jogar em qualquer preço. Sim, não, e isso eu tenho como prova. Uma vez o Zé, não vou citar o nome do jogador, a gente tava no evento, aí ele chegou em mim, Pedro, tá vendo aquele lá que você conhece, seu parceiro e tudo? Cara, ele tá na mesa lá que não é adequada pra ele. Ele já perdeu tanto. E ele tava, uns promotores do evento, tava ganhando reiki no evento, chegou em mim e falou, Pedro, fala com ele lá, pô, tipo, tira ele da mesa, fala pra ele, volta ele lá pra mesa de Texas, pra jogar outro. Então, eu não vou citar o nome, né, porque tenho que preservar também a identidade do jogador, mas o Zé chegou em mim e falou isso, não sei se ele lembra da situação. Sim, eu já fiz isso várias vezes. Então ele chegou em mim e falou, Pedro, eu tenho prova, eu como prova, vivi a situação e falei, cara, legal a atitude dele, porque aí ele não tá ali, pô, só porque, cara, é ruim, cara, tem que ser algo saudável. E o jogo é um jogo saudável. Muito legal, pá, é muito bonito de jogar. Eu sou apaixonado pelo poker. Sim. E eu não quero levar como legado o lado ruim do poker. Sim. Eu quero levar o lado bom. Exato. Tanto que, assim, eu hoje trabalho com torneio e sou totalmente realizado, porque o torneio é o fino do esporte. Né? Claro que o poker em si já é apaixonante em cash game, qualquer área, né? Sim. O poker também precisa do cash game, por questões financeiras, de manutenção da estrutura, mas o torneio é o fino do negócio, é o esporte puro. É a parte que se apaixona. E é bom Zé falar disso aí, que a gente que está há muito tempo no poker, a gente sabe a importância de manter aquele parceiro saudável financeiramente para estar frequentando bastante o clube, né? A gente eu trabalho com poker, tem 12 anos, o Zé um pouquinho menos, mas a gente sabe a importância de ter aquele parceiro a longo prazo. Exato. Eu não quero você no meu evento um dia. Quero você sempre. Claro. Né? E jogando tranquilo. Se divertindo, né? Se divertindo. Como a maioria é recreativa, se divertindo naquele cenário. E às vezes um cara desse vira até um problema pra casa. Às vezes acontece isso também. Então, se você tem ali um cara saudável que vem, que joga, se diverte, e tipo, ele vem aqui, às vezes ele não vem ali e tal, mas depois ele volta. Isso é legal. Né? Claro. Isso é o interessante. E é legal até se a galera estudasse um pouco mais, porque, querendo até aqui em Brasília, tem muita gente chega até e critica o field às vezes, né? E aí fala, cara, o field de Brasília é um sonho, não sei o quê. Por exemplo, o pessoal de Goiânia vem pra cá e fala isso, Pedro, o field de vocês é um sonho, não mas sei quando o a quê. gente vai pra lá, cara, a gente fala que os goianos são um sonho também, isso é normal, assim mesmo, porque toda cidade você vai ter bons jogadores, né? E jogadores ruins, até porque isso que é o legal do poker. Até porque você conhece um jogador que fala pra você, eu sou ruim pra caramba. Todo mundo acha que joga bem. Que é bom. Mas, Pedrão, o papo tá bom, mas a gente tem que seguir. Eu queria te fazer uma pergunta agora bem legal também. A respeito, assim, você é um cara que frequenta o circuito live de Brasília, tá sempre nos eventos, tanto semanais quanto os eventos CBP, o Candangão. E eu sei que você também joga online. Sim. Então, eu queria que você fizesse um paralelo pra mim, desses dois mundos, né, que são próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Então, assim, fala um pouco pra gente o que você pode falar dos eventos lives, dos eventos online, que a gente sabe que são diferenças absurdas, e se é possível conviver esses dois ambientes harmonicamente, se o live vai perder espaço. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acredito assim, que não vai perder, eu acredito que o live nunca vai acabar, tipo, primeiro porque hoje o poker online, com o cenário, com os times, tá ficando cada vez mais complicado, né? Assim, jogar o poker online. Porque a gente tem a utilização de várias ferramentas que os times têm. Então, os times têm ali as ferramentas de solver, eles sabem usar o solver, eles sabem usar o HUD, eles sabem usar várias situações que eles acabam
Você acaba que você fica ali em desvantagem em relação ao field. Que não é mais aquela coisa humana ali, é pensamento da pessoa. Cara, existe lá, o Sove fala exatamente qual a função, a ação que você tem que fazer naquela situação. Não é uma ação humana que tá fazendo, é o Sove que tá fazendo. E aí também tem uma questão do Ghost também, que os times estão usando muito. Não tem como dizer que não usa, mas usa. Pensa, eu tô na mesa final lá da P2W com você, e aí chega o Gilcoy e fala no meu ouvido como é que eu vou jogar. E te mostra a carta. E você mostra a carta pra ele. Então quer dizer, o Ghost isso. Imagina numa mesa live, eu ter dois caras atrás falando como é que eu devo jogar, a vantagem que eu tenho. Não, eu chego no FT lá, tá eu sozinho lá em casa jogando. Os outros que estão lá, que estão jogando no time, nesse momento ali da reta, CMFT, dependendo do torneio, já tá entrando todo mundo gosteado, já tá outro cara, tipo, o cara tá jogando de um jeito, daqui a pouco ele muda totalmente a forma de jogar, e você não tá nem entendendo. Então, assim... É uma desvantagem absurda. É uma desvantagem absurda. O que eu entendo do online? Eu acho, assim, que se você jogar de uma forma consciente, você falar, cara, eu quero jogar um domingo ali, aproveitar, pô, tem uns 5 milhões ali do Suprema, tem um negocinho assim e tal. Cara, legal, você joga. Agora, você jogar de forma... mais recreativa. Recreativa, mas usar de assídua o tempo todo, você tem que ter uma estrutura muito grande. E tem que ser profissional, né? Não, eu acredito que você não sendo profissional, você consegue, mas você tem que ter uma estrutura de coach, de pessoas com você, fazendo análise de como você joga, baixando seus stats, que eles olham quanto de tribet, quanto de open você tá de cada posição, como você tá jogando contra cada posição. Então, e isso demanda muito tempo. O nível de estudo... aí eu falo pra você, poxa, eu sou empresário, né? Então, até uma coisa, por exemplo, ano passado que eu me dediquei muito ao poker, a minha unidade de Águas Claras, ela cresceu 5%. Esse ano, que eu tô um pouco mais dedicado até à minha empresa e jogando menos o poker, mas eu tô jogando também, e tô equilibrando mais nesse sentido, que eu falei, vou ficar um ano estudando mesmo. Eu tava estudando mais, estudando e jogando, estudando, de forma consciente. Falei, cara, eu vou tirar um ano pra fazer isso, pra poder entender como é que é isso. Se existe como eu tornar isso aqui uma segunda profissão, talvez. Eu fui até convidado pra jogar em time, mas eu vi que esse ano eu tô focado na minha empresa. Cara, uma unidade cresceu 66%, a outra 35%. O ano passado a gente cresceu 5%. Cresceu, manteve bem, teve o crescimento, tá positivo, tá legal. Mas é diferente quando eu tô 100% lá. Então, o poker, ele é isso. Eu acho que você tem que se dedicar, pra você jogar online pesado, tem que dedicar 100%. E tem que ter uma estrutura forte. O live, eu já vejo que é um pouco diferente. Porque o jogador pode ser o jogador que for. Por exemplo, o cara que é bom, por exemplo, o Capita de live, ele consegue pegar o telzinho lá do regzinho lá, que às vezes na teoria vai saber mais do que ele, mas o tel, a malandragem do jogo live, às vezes um cara que estuda um pouco ali, o básico, que tem que estudar também, não é só chegar lá no feeling, tem que estudar, mas você vai ser um pouco... Você vai ser um pouco mais leal o jogo vai ser mais assim, igualitário. Eu acho que o live vai se manter por causa disso. Ótima análise, cara. Agora, Negueba, eu quero agora entrar num quadro aqui que a galera tem curtido. A última entrevista com o Tanaka foi top, e agora nós vamos para o Papo Reto. Bom, galera, o papo reto dessa entrevista hoje é com 2 jogadores que jogam os torneios vespertinos da P2W. São jogadores regulares ali do torneio vespertino, amigos nossos, e querem fazer 2 perguntinhas pro Pedro. Vamos lá. Eita, quando fala vespertino, eu já me assustei. O primeiro é o Alberto Rodrigues. Olá, Pedro, tudo bem? Eu sou o Alberto. Eu fiquei sabendo, até vi algumas vezes você na mesa, que você é muito agressivo. Então eu já reparei quando na mesa, assim, muita gente na mesa, tá até dando reis, 1, 2, 3 reis, e você paçoca mesmo blefando. Você é blefador mesmo ou eu estou enganado? É isso aí, pergunta do Alberto Rodrigues, será que o Pedrinho é blefador, é agressivo, enfim, responde aí pro Alberto como é que é seu estilo de jogo aí, Pedro?
Não, eu sou blefador, eu sou agressivo. Esse é meu jogo, eu blefo, acho que quando vem muita mão de limpa ali, eu vou acabar flat limpa. Aquela punida Você não aguenta firme não, cara. Não aguento firme não. Só que assim, também depois você jogar o ICM, né? Então é isso. E aí agora a gente vai pra pergunta do Cristianei. Cristianei é um cara também que joga muito na P2W e ele tá curioso, quer fazer uma perguntinha pro Pedro. Vamos lá? Então, Pedro, a curiosidade que fica é a seguinte: a gente quer saber como que em tão pouco tempo você desenvolveu tanto esse teu jogo, porra, massacrando o field, e daí, porra, passa a receita pra gente, porra. É isso aí, o Cristianei quer saber, a gente até falou bastante sobre isso, mas ele quer saber a receita do sucesso. Conta aí um pouquinho dos seus segredos, Pedro. Como eu já falei, acho que a parte de estudo, fazer o coach, correr atrás, estudar muito. Acho que o primeiro básico de tudo, estudar bem, é refinar o pré-flop, né? Uhum. Entender o que é tribet fold, tribet call, conceitos básicos, né? O que é bet call, o que é check call, o que é bet, tipo, bet fold. Entender, essa mão vou de bet. É igual eu tava vendo o Pedro Guzman, né? Falando, cara, eu tenho um plano pra essa mão. Eu vou tribetar e vou foldar. Não, eu vou tribetar e vou pagar. Você não pode fazer uma ação e o cara agiu lá e você não sabe o que você vai fazer. Sim. Então você tem que ter um plano pra mão. Sempre tem que ter esse plano. Então, eu acho que é estudar e o primeiro básico de tudo começar pelo início, que é o pré-flop. Estude o pré-flop bem e bala. É isso aí. Bem respondido. Eu gostei bastante da resposta dele. Agora, falamos já muita coisa séria. Eu quero saber do Pedro aqui duas coisas. Na sua opinião, quem é o jogador mais baralhão do poker de Brasília? Fala pra gente aí. Quem é o mais baralhão? Aquele que deixa todo mundo de cabelo em pé no jogo e o jogador mais blefador que você enfrenta no dia a dia quando você tá jogando aqui em Brasília. Fala pra mim. O mais baralhão e o mais blefador. Rapaz, o mais baralhão que eu achei aquela moça que ficou em segundo lugar, acho que é Fernanda, o nome dela, ficou em segundo lugar lá. Ficou em segundo lugar lá. Abraço em Goiânia, né? Ficou em segundo lugar em Goiânia. Ela, pra mim, assim, ela joga, parece que ela jogava muito antes, eu não conhecia, ela tem pouco tempo. É antiga, aí ela voltou agora de novo, né? Ela, cara, ela limpa a mão, você pode ter 5 bet, que ela vai te acompanhar na mão, e aí ela vai acertar um 3 lá e vai te acompanhar, você quase rei, você vai perder a mão. Então, acho que ela hoje, pra mim, ela ganhou de todos aí, ela tá no top 5 aí, acho que é o número... Apesar de pouco tempo que você jogou com ela. E a outra pergunta era o quê? O mais blefador. Mais blefador? Aquele cara que você sempre acha que ele não tem nada. Aquele cara que você fala, esse bicho exagera nos blefes. Eu vou conferir ele todos. Toda mão tá blefando. Falou, não é possível que ele tenha isso. Cara, é difícil. O que eu tô pensando que o field tá mudando, né? Tá ficando muito tight o field. E quem blefava muito tá blefando menos, né? Mas assim, às vezes que eu já joguei com o Cadu, ele é muito blefador. O Cadu da Helena. O Cadu, não o Cadu do iPhone. O Cadu já foi mais blefador. Hoje ele tá bem, ele tá mais comedido. Tá vivendo da fama, da fama. Cadu. Tá jogando da fama. Mas assim, uma pessoa que tenta me blefar muito, que é meu amigo e conhece um pouco o meu jogo, é o Hudson, que ele conhece meu jogo. Ele sabe que eu vou tribetar ele late, ele vai me fomentar late, então ele é um cara que tem um metagamezinho. Ele tenta que me blefar entrando demais. Nessa linha aí, pra você, qual o mais runador de Brasília? Aquele que sempre tá chegando, que tá lixote, você fala, quem tá chegando? É o Gurgel, pra mim, ele é o mais assim, que runa mesmo, assim. Runa bem a retinha. Continha regulada? A conta dele é regular, eu acho, né? Nem precisa, né, cara? O cara precisa, regular, o cara é necessidade, né? Tem que regular. Já que a gente chegou nessa linha, vou fazer mais uma pergunta. Pergunta difícil, sempre é difícil. E o melhor pra você? Hoje, na atualidade, quem você acha hoje que nos torneios live que você joga, que tá mais preparado, que tá chegando, que conhece bem o field? Porque a gente sabe que bons temos vários, né? Mas Sim. Quem hoje você acha assim, esse cara pra mim o destaque, assim, né? É o Gil Coy. Pra mim, bem claramente, assim, o jogador mais, assim, que ele alinha muito bem essa parte técnica com essa parte de MDA, né? Sim. E pra mim ele é um exemplo de jogador. Tanto legal. Em tudo, em postura, na mesa. Como pessoa. Como um pessoa. Ele. Então, Baixinho,
o cara te acha ídolo. Tirando ele ainda te leva no carrinho de bebê quando eu vou dar carona pra ele, eu deixo o carrinho, a cadeirinha pra levar ele. Abração, Gil. Pedrão, pra fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jogadores, assim, para aqueles caras que querem investir no poker, que, assim como você, começaram a jogar há pouco tempo e se apaixonaram pelo poker com você. Qual a mensagem que você passaria para esses caras darem aquele passo inicial no poker e ter uma vida, ser realmente feliz no jogo? Sim. O que você passaria para eles? O que você dá de conselho para essas pessoas que estão entrando no jogo agora e para aqueles que também já estão há algum tempo? Sim, tanto recreativo como profissional, que já está há muito tempo, né, no meio. Eu acredito que o primeiro passo é esse do estudo, tem que estudar e tem que jogar, né, ao mesmo tempo, tem que ser a mesma proporção aí, você tem que ter horas sentadas jogando e horas sentadas estudando, né, então acho que o primeiro passo é esse, e o segundo é entender um pouco a dinâmica do jogo, entender que essa parte da variância, ela é muito comum e muito normal. Sim. E que você vai tomar muita bad, que você vai tomar muito cooler, e isso é o natural do jogo. Vamos dizer um pouquinho a graça do jogo, né? Esse é o natural do jogo, você vai tomar isso, então tenha o equilíbrio de tipo assim, cara, é normal isso daqui, vamos lá, caiu, vai pra casa, vai dormir e volta pra jogar o outro jogo. Até porque se você não se conscientizar disso, o jogo passa a ser chato e você passa a se aborrecer, né? Não, eu vejo o jogador xingando, sai brigando, isso é geralmente os mais bad biteiros, né? E aí eu falo, cara, mas isso é o comum do jogo, já tomei um out várias vezes, eu perdi, todo mundo já tomou, né? Então assim, é normal, é tudo normal, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Bom, é isso aí, galera. Cara, o bate-papo foi fantástico. Obrigado, Pedro. Foi muito legal, muita coisa boa. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Pedro Prado. Um cara fantástico, não apenas um bom jogador, uma pessoa fantástica, com opiniões muito boas, sensatas. A gente está muito feliz com o projeto do Flipcast. Esperamos trazer mais pessoas legais, mais bate-papos legais. Pedrão, mais uma vez, obrigado. Negão, obrigado. Gente, obrigado, galera. Obrigado, Pedrinho. Obrigadão, galera. Obrigadão. Obrigado, Zé, pelo convite. Foi muito top. Obrigado. É isso aí, galera. Vambora. Até o próximo Flipcast. E não se esqueçam, P2W Flip TV. Poker pra você. É isso aí.